Fala pessoal, beleza? Então, configurei melhor aqui o celular agora e eu acho que eu vou conseguir fazer mais vídeos despretensiosos. Embora agora o nome do canal seja Não Prosaico, né? Que basicamente significa poético, né? Quando uma coisa não é uma prosa, ela geralmente é uma poesia, né? Então essa visão um pouco mais poética da vida e também despretensiosa, né? Do ordinário é o que eu vou trazer aqui, o que eu de certa forma já trouxe, né? Enfim, eu completei 30 anos. Esse é o tema do vídeo de hoje, né? Os 30 anos. Talvez eu me esforce para fazer uma thumbnail para esse vídeo, né? Não vou garantir, né? Mas eu posso fazer depois e postar ele assim, né? Aí ele fica verdadeiramente despretensioso. Mas enfim, antes de gravar esse vídeo, eu já tinha feito uma reflexão sobre vida e realizações, né? Só que, tipo, eu não cheguei a postar porque ficou longo, mas o vídeo, ele, ele tinha como foco principal ali aquela questão daquela menina que tinha a maior dor do mundo, que tava procurando ali, fazendo uma vaquinha pra galera ajudar ela a ir pra Holanda e tal. Pra ela fazer aquilo que a gente viu naquele filme Como Era Antes de Você, né? Mas enfim, o vídeo até ficou interessante, mas ele ficou longo e eu pensando aqui agora, né, nesse início de tarde, falei, caramba, eu acho que eu consigo pensar em uma reflexão dessa, parecida com a que eu fiz lá, de repente, nesse vídeo falando sobre os 30 anos, né? E te falar, eu não fiz nenhum roteiro, afinal, estou pensando aqui de maneira não pretensiosa, e eu só vou falar um pouco das coisas ali que me vieram enquanto eu gravava aquele vídeo e agora também, né? Eu confesso que como uma pessoa que não sou fã de aniversários, eu não senti tanto essa coisa do fazer 30 anos. Eu imagino que muita gente, principalmente as mulheres, elas tenham isso, porque eu acho que depois que você faz 30 anos, eu acho que a mulher, né, sente mais o tempo do que o homem na questão das realizações mais padrões, assim, né? Ter uma família, ter filho. Então eu acho que essas coisas. A minha garganta aqui. Caramba, acho que eu tô tão acostumado a não falar tanto que eu senti que a minha garganta aqui deu uma congelada. Mas então, a gente. Talvez as mulheres elas sintam mais essas mudanças porque para elas muitas dessas mudanças estão diretamente afetadas pelo corpo delas. Mas então, eu como um homem aí padrão, eu não senti tanto, né? Eu não senti que virou uma chave assim, eu não senti, caramba, deu 30 anos agora é a hora, né? Eu lembro que eu tinha alguns medos, né? De que eu me frustrasse de algumas maneiras quando eu era mais novo, né? Então, sei lá, com meus 20 anos eu tinha muito medo de que aos 30 eu fosse morar ainda com meus pais, né? Porque eu lembro que tinha uma pessoa ali que era um amigo da minha família, um aluno do meu pai é professor de natação, educação física, que ele morava com 30 anos com os pais e tal, e ele fazia sempre uns bicos, trabalhava em alguns lugares assim, né? Muito rolo, né? E ele morava ali com os pais e tal, e não tinha nenhum problema. Não tinha nenhum problema, né? E eu lembro que ele ia fazer natação, meu pai deixava ele, não, ele fazia natação um tempo, né? Pô, não tá pagando, parou de pagar, né? Mas ele continuava indo, né? Aí eu lembro que teve um dia, né, que o meu pai falou, olha, não vou poder deixar mais você nadar, porque você tá com muitos atrasos na mensalidade e tal. E ele só pegou e foi, não, tá certo, cara, é isso. E ele foi embora, né? E eu ficava pensando, caramba, será que isso pode acontecer comigo? Será que pode ser que eu não engrene em nada do que eu planejo e acabe virando isso? Isso eu tinha muito menos de 20 anos. Isso aí eu devia ter aí uns 12, 13 anos e tal, né? E olha só como já vinha essa preocupação ali na cabeça, né? Eu acho que talvez seja muito comum para muitos homens, dependendo de onde você tá, né? Essa frustração de, caramba, será que eu vou conseguir ter um emprego bom, ou ter capacidade de sustentar minha família? Talvez socialmente aquela coisa mais padrão que eu possa sentir seja isso. Mas, como eu consegui realizar, né, algumas coisas durante esses meus 30 anos agora completos, eu acho que isso acabou não me afetando tanto, né? E eu fico refletindo das coisas que eu realizei até aqui com os 30 anos, né? Nesse vídeo lá que eu falei da menina que tinha a maior dor do mundo e tal, que graças a Deus ela conseguiu um tratamento que talvez alivie essa dor dela e ela não precise terminar a vida dela do jeito que ela estava imaginando.
Eu falei, não precisa, né? Porque no fundo ninguém quer isso, né? E aí eu fiquei pensando, né? Caramba, com 30 anos, né? Será que eu poderia olhar pra trás e, pô, olhar com arrependimento, olhar com orgulho das coisas que eu conquistei? Eu fiz aqui um vídeo há um tempo falando sobre sonhos, né? E eu lembro que nesse vídeo, né? Eu acho que eu fico bem feliz de ter feito aquele vídeo porque ele me despertou uma coisa que é bem interessante, né? Porque nesse vídeo, né? Inclusive tem muito a ver com a câmera, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Eu sonhava, quando eu era mais novo ali, uns 14 anos talvez, eu sonhava em ter uma câmera. Por quê? Porque eu queria trabalhar com audiovisual. Quando eu ainda não sabia direito o que eu queria fazer, e mesmo quando eu estudava ali química, eu queria muito ter a câmera, né? Quem me conhece, quem é da época ali da igreja, né? Agora eu vou falar a época da igreja. Fiquem tristes ou não, né? Mas quando eu era ali, eu fazia várias coisas audiovisuais, eu não tinha câmera, né? E o pessoal falava, caramba, ele gosta de fazer os vídeos. E aí eu usava a câmera lá que era lá da igreja, ou a câmera de alguém. E era uma frustração que eu tinha, porque eu queria muito ter como fazer os meus vídeos. Eu tinha aquele desejo de me expressar artisticamente, né? E eu acho que como um contador de histórias, isso é uma coisa que chama muito a gente, né? Você poder se expressar. Então, do mesmo jeito que eu imagino que uma pessoa que pinta, ela quer poder ter a tinta e as telas, né? Ter um pouquinho menos de limitações. Eu também me sentia assim. Eu falava, caramba, eu admiro as pessoas fazendo vídeos e criando, assim, histórias desse jeito, audiovisual. Eu falei, pô, eu também quero poder criar minhas histórias audiovisuais. E a câmera desbloquearia isso. E eu já, depois de um tempo, eu consegui o meu emprego, eu mudei de área da química, eu fui para o ramo da tecnologia, da informação e tal, trabalho como engenheiro de software, e eu fiquei assim, caramba, eu posso já comprar uma câmera, né? Eu lembro que eu queria muito, cara, juntar R$ 700, olha só, eu tinha um dinheiro que no final eu gastei esse dinheiro com habilitação, mas eu pensei em pegar o dinheiro que eu tinha juntado, né, quando eu trabalhava ali no início da graduação, eu consegui uma bolsa trabalhando ali na direção do colégio. Eu falei, cara, eu posso pegar esse dinheiro e comprar uma câmera, né? Uma câmera usada no OLX. E eu não comprei, né? Eu falei, não, vou pagar a habilitação, que foi um ótimo investimento para mim, né? E habilitação porque eu tinha perdido a prova, né? Era a prova, né? Por isso que o dinheirinho o 700 dava, né? Porque era para pagar a prova e a reciclagem lá, né? Enfim. E aí eu não comprei a câmera. Eu só fui deixar para comprar a câmera na pandemia, né? Eu comprei a câmera na pandemia. Então foi uma promoção ali da Magazine Luiza e tal. O dólar tava ficando mais alto e era uma câmera que era fabricada no Brasil ainda, né? Quando ainda tinha câmera da Canon. E aí eu falei, caramba, eu vou comprar essa câmera porque ela tem um bom custo-benefício. Ela não é a mais cara, ela não é uma usada do modelo mais caro que eu queria, eu poderia ter comprado. Eu falei, não, eu vou comprar uma câmera nova, custo-benefício. Eu vou comprar a câmera que eu queria há um tempo atrás, né? Porque essas coisas evoluem. E eu realizei esse sonho de comprar a câmera. E não doeu no meu bolso e foi um bom investimento. Porque se eu tivesse comprado a câmera mais cara, eu ia me deparar com o fato de que eu não tenho tanto tempo para usar assim agora que eu trabalho, né? Então eu acho que eu fiz uma boa compra e até hoje essa câmera é útil. Até hoje eu consigo, às vezes, tirar uma foto que eu sei que eu deixei alguma pessoa feliz, eu consigo fazer uma boa memória das minhas viagens, como a gente consegue ver, né? Isso aqui também tem celular. Mas enfim, foi uma parada legal e eu consegui realizar essa coisa material. Mas mais do que comprar câmera, né? Isso é uma pequena parte. Eu consegui fazer as viagens, né? Naquele vídeo que eu falei, né? Olha só como eu abri um ramo da história, né? Eu tava falando da câmera para falar sobre entender que o dinheiro ali ele tem o poder de realizar sonhos, mas que se você não se prende a esse limitador, né? Por exemplo, se eu tenho o sonho da câmera, tive o dinheiro, vou comprar a câmera e realizei. Quando eu penso nesse quesito, se eu tiver o dinheiro, eu vou realizar os sonhos, eu estou escravo do dinheiro, né? Na minha cabeça, eu acho que faz sentido, né? Porque é aquilo, né? Se a partir do momento que eu tive dinheiro eu tenho a liberdade da escolha, então eu sei que o que me bloqueava o meu sonho não era o dinheiro, né? Era realmente ali o momento. E eu penso nisso das viagens. Eu cheguei a falar isso. Poxa, eu já tenho dinheiro para fazer a viagem que eu quero, né? Sem me falir, me comprometer. Há um tempo atrás. Eu só tô esperando o momento certo. E aí eu esperei o momento certo e veio, né? Eu tinha trocado de emprego, eu poderia usar o dinheiro que eu já tinha guardado para fazer a viagem que eu queria, que era de Nova York, né? Que esse era um grande sonho que eu tinha, realizar essa viagem, né? Por toda a história, eu sonhei em viajar para vários lugares antes, mas esse era o lugar que eu idealizava, tipo, caramba, se eu conseguir
ir pra lá, significa que, putz, eu vou conseguir ver as coisas que pra mim, quando criança, pareciam inalcançáveis, né? Quando eu via lá Os Esqueceram de Mim, quando eu via os Vingadores mesmo, quando eu via esses filmes que todos parecem que Nova York é o lugar onde tudo acontece, né? Porque a gente é muito influenciado pela cultura americana. Então, quando eu pensava nisso, eu falei, caramba, eu realizei esse lugar que quando o meu ex-criança, que já sonhava em viajar, né? Porque, inclusive, falando com a minha namorada, né? Na toca, eu tentei ali fazer quase uma regressão de onde surgiu esse desejo que eu tinha de viajar. Porque eu sei que nem todo mundo que convive comigo tem esse desejo forte, né? Quer viajar, mas não tão forte assim. E eu acho que foi a primeira vez que eu vi um passaporte na mão de uma amiga minha. Olha só. E eu lembro que eu não fiquei com inveja dela, deu o passaporte, o que me deixa até feliz, mas eu fiquei muito impressionado. Porque eu falei, caramba, com esse bloquinho ela conseguiu ir na Disney. Com esse bloquinho você consegue viajar aos lugares, tipo, desbloqueia, né? Então aquilo me deixou impressionado. E ela só tinha um carimbo, ela falou, ela foi mostrar pra gente, porque ela achou legal e divertido, né? Isso é bem criança, tipo, terceira série. E ela só tinha um carimbo, porque ela só tinha usado o passaporte pra ir pra Disney. Ela fez pra isso, né? E eu fiquei pensando, caramba, então tem pessoas que têm vários carimbos, né? Eu lembro disso, até hoje eu gosto de ter os carimbos. E olha só, hoje eu tenho um passaporte com vários carimbos, né? E eu acho isso muito bacana. E eu não corri, né? Eu tinha o dinheiro, tanto na câmera quanto das viagens, que a viagens era algo muito maior do que a câmera pra mim, né? O tanto que a câmera, ela vem como um suporte pra viagem. Ó, eu quero a câmera pra fazer os momentos ali das minhas viagens e tal. E eu consegui realizar, primeiro ponto, né? Consegui realizar isso sem me sentir escravo ali do dinheiro no meio do caminho, né? O dinheiro já me permitia, mas eu fiz no momento que eu entendi que era o que dava, que era o certo. Entendeu? Eu esperei trocar o meu emprego na época, não corri, entendeu? Queria muito ter ido antes da pandemia, isso era verdade. Mas ali não deu pra realizar esse momento e acabou sendo uma benção, porque isso me fez morar só, que é uma outra realização, entendeu? Então, tipo assim, quando eu paro pra pensar, caramba, eu consegui realizar um sonho de consumo grande que eu tinha, que era o da câmera, né? E me permite fazer várias coisas que até hoje eu acho maneiro. Eu consegui morar só, cara. E morar só num lugar legal. Putz, caramba, na Zona Sul, né, do Rio de Janeiro. Caramba, que bacana, que privilégio. Eu não moro num apartamento gigante, mas, pô, eu tenho meu espacinho bonitinho, tenho essas bebidas que eu não bebo, que eu deixo aqui de enfeitar, porque eu sou da saúde hoje em dia, né? É, e, pô, consegui emagrecer, né? Porque quando eu era mais novo parecia algo muito improvável de eu conseguir emagrecer. E eu percebi que era só organizar algumas coisas na minha vida. Então, tipo, aquela ansiedade que surge de vários motivos, que me fazia ter uma compulsão ali também, alimentar. Poxa, eu consegui resolver isso. Não sou nem escravo de remédio hoje em dia mais, meu estômago melhorou, entendeu? E isso tem muito a ver com ter ido morar sozinho, né? Não que a minha casa fosse muito hostil, mas é mais pelas apreensões que a gente vai desenvolvendo ali na vida mesmo. E, pô, cara, que maneiro, eu consegui morar só, eu consigo, pô, ir pra praia, eu consigo ter acesso à cultura, que era uma coisa que um cara que gosta de se expressar artisticamente tinha muita deficiência na Baixada Fluminense, e agora eu posso fazer isso. Olha que bênção, né? Eu acho que é uma bênção, né? É, talvez tenha algo até de divino nisso, né? Não no material, mas na realização do eu, do ser, né? Então, acho isso poderoso de verdade, né? E aquilo, né? Não é o dinheiro, porque eu tenho certeza que tem pessoas que têm muito menos e conseguem sentir isso, né? E conseguem sentir essa realização até nas viagens, né? Eu acho, caramba, eu conheço tantas pessoas que elas querem muito viajar e conhecer lugares novos, que elas vão para casa de parente distante e elas conseguem ser pessoas agradáveis, elas pegam caravanas e tudo mais. Então você que tem pessoas que conseguem se sentir realizadas talvez da mesma forma que eu, com viagens que talvez para a maioria das pessoas não pareçam ser tão grandiosas, né? E fazendo ali um ajuste para não parecer que realmente é o dinheiro, né? Porque não é e nunca vai ser, né? E nunca vai ser, né? E caramba, olha só, consegui conhecer bastante lugares da Europa. Consegui realizar o sonho, né, que eu tinha, que era de Nova York, né? Vi a Torre Eiffel, olha só. Não era um sonho absoluto meu, mas puxa, é um marco maneiro. Conheci lugares antiguíssimos lá de Londres. Conheci a Itália, comi pizza italiana na Itália, pizza romana, pizza napolitana. Comi lá o bife toscano, né, a bisteca. Caramba,
Poxa, que privilégio, né? E tô num relacionamento saudável, caramba. Isso eu achei mais difícil, né? Porque isso envolve outra pessoa, né? E, poxa, tem me feito bem. Olha só, isso não é um privilégio? Caramba, é um baita privilégio. Então, por mais que conheça pessoas que com 30 anos tenham virado bilionárias, né? É, eu não acho que elas terem conquistado isso desmerecem em nada as conquistas que eu tive até aqui, né? Principalmente porque por muito tempo eu cheguei a duvidar de que eu poderia conseguir tudo que eu consegui hoje, né? E aí, é, eu acho que uma lição que eu tomo aqui agora com os 30, por mais que eu não queira, né? E pensando também nas outras reflexões que eu tinha feito, se acontecesse lá que nem Jó, né? E eu perdesse tudo, poxa, seria uma lástima. Seria uma tragédia, seria muito triste. Mas eu ainda acho que eu não poderia olhar para trás com um olhar ingrato. Porque eu acho que é sobre a experiência e a história, cara. É uma história bonita. É uma história que é aquilo. É a peça de tapeçaria, né? São acordes menores e maiores. Caramba, teve alguns acordes menores fortes, né? Eu falo que a 2014, caramba, era uma dissonância que não tinha fim. O ano inteiro dissonante, né? E até a seleção brasileira tomou o 7-1. Olha como foi triste. E 2015 começou, né, uma pequena banda de sopros, né, ali no fundo, e as coisas começaram a se ajeitar um pouquinho. Mas olha, 2013, pô, 2013 não foi ruim. 2012 não foi ruim. Conquistei ali o me formei, teve o Enem que eu consegui passar por uma graduação, embora a graduação tenha me feito mal. Mas olha só, quantas experiências, quantas histórias. E eu olho para trás e falo, caramba, eu tive a oportunidade de experienciar isso, né? E a vida é algo tão raro, né? Quem fala isso, né? Não fui eu que inventei isso, né? Quem falou isso foi aquele Neil deGrasse Tyson, né? Ele estava falando, comentando o quão raro é só existir, né? Então a gente tem que pensar que tem vida de várias formas possíveis. Tem os animais, tem o protozoário, tem os seres unicelulares, tem os seres mais complexos como nós, os mamíferos e tudo mais. E ter vida é raro, né? Ter vida é raro, existir é raro. Então, só se a gente pensar, né, em quantas dessas divisões celulares não chegaram a acontecer, né? Quantos óvulos não fecundaram, né? Quantas pessoas não chegaram nem a ter o privilégio de existir, né? Eu não estou nem falando de nascer, só de existir, né? Então, se a gente olhar para essa raridade que é de tudo que é uma potencial vida e não se torna vida hoje, só a mera existência, né, só o nascer e respirar, né, por mais breve que possa ser, já é muito raro. E a gente tem esse benefício, né? Todo mundo que está assistindo esse vídeo pensa e existe, né? E caramba, você pensa e você existe. Isso é raro, isso é difícil de acontecer. Agora você pensa e existe e tem o privilégio de ter uma história, né? Isso já é um privilégio absurdo. Caramba, você tem história. Agora você tem uma história com acordes menores e maiores, você tem realizações, você conseguiu comprometer-se a algo e focar nesse algo durante um tempo e isso deu frutos. Caramba, mega privilégio. E eu, com meus 30 anos, tive a oportunidade de ter muito desses privilégios. Então, se eu perdesse tudo, poxa, eu ia ficar triste. Talvez eu até reclamasse, né? Talvez eu não conseguisse formular e entender o porquê. Mas eu acho que eu não poderia ser ingrato. E eu acho que isso é um grande presente dos 30 anos, né? Que é um presente também de 30 anos mais um dia. E vai ser um presente ainda maior, 30 anos e mais 2 dias. E mais alguns meses. E mais um ano. E é isso o vídeo de hoje, né? É o poder da data fechada? Eu não sei. A nossa vida muda a cada década? Novo ciclo? Talvez eu vá descobrir isso ainda. Mas eu sei que eu tenho muitos motivos para ser grato. E esse é o vídeo de hoje. Até a próxima.